Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão dos registros, né? Como que eu faço o registro da atividade, como que eu faço o registro da frequência das crianças, né? É uma dúvida que eu já recebi várias vezes e eu resolvi gravar um videozinho agora mostrando mais detalhado. Eu já falei no vídeo passado, mas agora eu quero mostrar, inclusive, a pastinha no computador. Então, existem dois tipos de registros que eu faço. O registro do planejamento e o registro posterior da atividade, né? Então, o registro do planejamento em si também ocorre de duas formas. Eu tenho dois alunos que a gente tem cadastrado no sistema, que é o sistema beta, que a gente utiliza, e aí eles são os dois em função de ser turno parcial. Os do turno integral a gente não consegue registrar no AE também, por eles já estarem presentes em duas turmas. Então, é uma falha do sistema, a gente não consegue, e aí eu faço o registro um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente porque não utilizo o sistema, mas no mais é basicamente o mesmo, que é a forma do planejamento, que é igual eu posto ali no feed, né, com o nome da atividade, objetivo, campo de experiência e uma descriçãozinha de organização. Para esses duas crianças que estão no sistema beta, eu copio e coloco lá no sistema, na aba planejamento. Para os demais, eu vou em um arquivo, vou construindo isso, a gente imprime e deixa arquivado lá na escola, né, a questão dos planejamentos. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, na pastinha do ano 2022, a pasta planejamentos, e eu faço uma pastinha para cada uma das crianças. Então, tem uma pastinha para cada um. Na pastinha, então, eu tenho algumas fotinhos das nossas atividades, que eu vou imprimir para fazer parte do portfólio. Eu tenho o parecer e eu tenho o planejamento. E o planejamento, como eu disse, ó, é bem como ele vai ali para o feed, porque na verdade eu só copio e colo no layoutzinho para ficar melhor. Então, esse aqui vai ser impresso e vai ficar arquivado na escola. Então, é bem simplesinho, é bem esse registro mesmo que eu faço, que eu compartilho. Como eu disse, eu copio e colo no layout do Canva mesmo, bem basiquinho. Eu não vou mostrar o sistema devido à privacidade dos dados, né? Mas é no sistema beta, a gente acessa com o login de professor e aí eu lanço ali. E o registro pós-atividade, né? Eu dei o exemplo já algumas vezes como que eu faço. Eu vou registrando no meu caderno. Eu tenho um caderno de planejamento e vou registrando como faz. Porque isso vai fazendo parte da documentação pedagógica, né? E eu consigo ter mais facilidade na escrita do parecer. Porque já não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas pelo menos eu já tenho. E eu anoto de forma bem informal mesmo, vou anotando a partir do que a criança fez. Por exemplo, atividade, então, eu anoto. Atividade foi a do planejamento? Porque às vezes ocorre de não ser, né? Às vezes a gente tem uma atividade extra na escola, às vezes a criança não vai e o planejamento fica para outro dia, às vezes eu preciso trocar a sequência das atividades, a criança tem interesse por outra coisa, eu acompanho em sala, a gente vai para um passeio. Às vezes muda, né? O planejamento é para orientar, mas ele é bem flexível. Então, coloco atividade. Caixa musical. Como que a criança interagiu? O que ela fez? E aí, por exemplo, o que era o objetivo? Era reconhecer as figuras e cantar uma música. E aí eu anoto, reconhece as figuras, cria músicas para quem não sabia. Então, a criança pegou a figura do pintinho amarelinho, não lembrou da música do pintinho, mas ela criou uma música a partir de uma melodia. Isso foi uma coisa que eles fizeram bastante. A música da borboletinha era referência para criar música com algum outro objeto, algum elemento que eles não lembravam. Então, usavam uma espécie de paródia. Aí, depois disso, a gente fez ao contrário. Tinham todas as figuras e eu botava música e aí ela ouvia a música e precisava pegar a figura. Precisa de auxílio para selecionar as figuras de acordo com a música. Quando ela ouvia, ela tinha dificuldade de identificar. Por exemplo, estava falando, meu pintinho amarelinho. Ela tinha ainda uma certa dificuldade de relacionar com o pintinho, tá? É só um exemplo, porque foi com uma outra música. A gente fez uma outra atividade e um jogo, tá? Ela escolheu o jogo que é o que eu como, que ela precisava selecionar, é uma espécie de quebra-cabeça. E aí tinha o rato
E o que o rato come? Precisava encaixar com o queijo. Ela tinha dificuldade, né, para organizar com aquelas peças. E aí eu reescrevo. Jogo, o que eu como? Dificuldade para organizar o material. Para se organizar, para encaixar. E aí eu vou anotando. E para fazer os pares. Né? Dificuldade de perceber características comuns. Porque isso eu já falei até num outro vídeo, né? Porque para jogar o jogo da memória, a criança precisa, né, fazer a identificação, né? Para fazer o quebra-cabeça, precisa fazer a identificação do que é igual, o que é diferente. Então, são algumas habilidades que eles precisam ir desenvolvendo também. Eu não vou mostrar o registro aqui escrito, porque tem alguns outros dados, algumas outras informações, às vezes, que eu anoto junto. E para questão de privacidade, né, nesse cuidado com as crianças, eu não vou colocar, porque em algumas páginas tem outras informações, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês, se eram essas dúvidas. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, manda mensagem no direct, pergunta aqui nos comentários. Espero ter auxiliado e até uma próxima. Tchau, tchau!